Voltei mais uma vez. Questão 10. Sem demora, bora lá. O formol é uma solução aquosa de metanal, utilizada na conservação de tecidos animais e cadáveres humanos para estudos em biologia e medicina. Ele é oxidado a ácido fórmico, segundo a equação abaixo, para evitar que tecidos animais sofram deterioração ou oxidação. A opção que mostra, respectivamente, os números de oxidação do carbono no formol e no ácido fórmico é... Cara, aqui a gente tá, pegando o puro suco da química. A gente aprendeu a calcular o NOx de substâncias inorgânicas e agora a gente tem uma substância orgânica. Para calcular o NOx da substância orgânica, a gente necessita de um conceito um tiquinho diferente. A lógica ainda é a mesma, a gente ainda vai ter um trabalho de cálculo. Porém, a gente precisa ter uma malícia. Essa malícia está associada com a propriedade periódica chamada eletronegatividade. Se você não lembra o que é eletronegatividade, eu vou te dizer. A eletronegatividade é a tendência a um elemento atrair elétrons em uma ligação química. Ou seja, se eu sou muito eletronegativo, os elétrons estão próximos a mim. Se eu sou pouco eletronegativo, os elétrons não estão próximos a mim. Entende mais ou menos a lógica? Qual é o meu trabalho quando eu tenho uma substância orgânica? Analisar qual desses elementos é mais eletronegativo. Você pode ver isso pela tabela periódica, aquele lance das setinhas, ou você pode, por exemplo, ter a tabela periódica que já vem com o valor da eletronegatividade. Eu gravei alguns valores, né? Obviamente, a gente vai dando aula ao longo dos anos, a gente vai gravando alguns valores. Tu precisa gravar? Cara, não precisa gravar, mas se tiver espaço aí no teu HD para saber essas informações é interessante. O oxigênio, ele tem uma eletronegatividade de mais ou menos 3,5. O carbono tem uma eletronegatividade de 2,5. E o hidrogênio tem uma eletronegatividade de mais ou menos 2,1, tá? A partir disso, você consegue determinar quem é mais e quem é menos eletronegativo. Por exemplo, entre carbono e hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo. Isso significa que os elétrons ficam em direção ao carbono. A bundinha da seta é onde os elétrons saíram. Se o elétron saiu de lá e o elétron é negativo, esse átomo fica positivo. Se o elétron está indo em direção ao carbono, o carbono fica negativo. Deu para entender essa lógica? É mais ou menos por aí. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho o elétron da ligação carbono-hidrogênio indo em direção ao carbono. Então, o hidrogênio fica positivo, o carbono fica negativo. Até agora, o carbono tem duas cargas negativas nele, tá? E aí eu vou fazer essa análise do carbono com o oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo, então o oxigênio atrai os elétrons para ele. Só que eu tenho duas ligações aqui, são duas ligações covalentes, né? Ligação dupla. Então, o oxigênio ao total tem duas cargas negativas nele e o carbono tem duas cargas positivas. O que você precisa fazer agora é uma análise de cargas. O carbono tem menos, mais. Tem duas cargas negativas e duas cargas positivas. Ao total, o carbono tem uma carga zero. As cargas negativas anulam as cargas positivas. Gote, ainda estou meio confuso. Cara, vou fazer a próxima substância. Você vai ver que o processo é o mesmo, tá? Obviamente aqui o resultado vai ser diferente, a substância é diferente. Mas a gente pode analisar da mesma maneira. Tá bom? Eita. Deixa eu apagar aqui. Às vezes dá esse erro na caneta, né? Se tiver aí ouvindo o grito aí, é que tem as crianças jogando bola aqui no play. Bom, a gente vai usar as mesmas eletronegatividades que a gente usou na questão anterior, porque os elementos são os mesmos, né? Então, entre carbono e hidrogênio, quem atrai elétrons é o carbono. Então, hidrogênio fica positivo, carbono negativo. Entre carbono e oxigênio, o oxigênio fica negativo e o carbono positivo. Entre oxigênio e hidrogênio, oxigênio negativo, hidrogênio positivo. De boa? Aqui fica igual na outra substância. São duas ligações, menos e menos para o oxigênio, mais e mais para o carbono. Agora, o seu trabalho é analisar as cargas desse carbono aqui. Ele tem uma carga negativa e 3 cargas positivas. Tranquilo? Essa e essa. Ao total, sobram 2 cargas positivas. Esse carbono tem NOx mais 2. Então, o resultado dos NOx são 0 e mais 2. 0 e mais 2, gabarito letra A. De boa, galera? Bom, espero ter te ajudado nessa questão um pouquinho diferente.
Se tiver dúvida, me procura na monitoria. Nós estamos juntos, galera. Valeu, beijão, abraço.